Paz seja convosco. Uma das coisas que eu estou com saudade da nossa escola dominical presencial é eu começar a gritar lá na rua, parecendo louco. Aula! Aula! Aqui não tem isso. Aula! Estamos meditando nesse segundo período da escola bíblica dominical, dando continuidade à parábola dos dois filhos perdidos. Falamos no primeiro período sobre o filho mais novo perdido, as suas lambanças, as suas mazelas, os seus erros, o seu acolhimento novamente nos braços do pai. Findamos o primeiro período falando que a história não acabou aí. A parábola não é do filho pródigo. Ela é muito mais no sentido do filho mais velho, aquele que é religioso, aquele que vai na igreja todo dia, que lê a Bíblia e que então acha que tem direitos. Quando o filho mais velho, voltando do trabalho, ouve dos servos que o irmão mais novo retornou e foi aceito de braços abertos pelo pai, ele ficou furioso. Agora será a vez dele mostrar a diferença entre aquele que serve e que não serve a Deus. Aquele filho foi alcançado pela misericórdia, mas eu me mantenho ainda com os meus atos? Não. Agora é o momento daquele homem desrespeitar o seu pai. O primeiro fato, quando aquele menino pede a herança, as pessoas ficaram sabendo porque havia se comentado. As pessoas não conseguem segurar, ainda mais quando se fala em tragédia, as pessoas não conseguem. Hoje eu estou vendo lá, faleceu o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e as pessoas elas estão para todo lado postando foto do Bruno Covas. As pessoas elas gostam de comentar as coisas que cometeram de problemas. Difícil a pessoa comentar de alguma coisa boa. Os jornais eles estão recheados de coisas ruins, não de coisas boas. As coisas boas elas ficam relegadas a segundo plano. E aí, no ato primeiro, poucas pessoas viram realmente aquele menino pedindo a herança para o pai e tudo o que aconteceu. Mas neste caso, esta condição de desrespeito não é uma condição feita dentro da casa. Estava havendo uma festa. A comunidade estava ali. Provavelmente alguém viu, e aí novamente é pensamento meu, né? Alguém viu o filho mais velho chegando e começaram a cutucar um ao outro, perguntando: olha só, ele chegou, o que vai acontecer? É a hora dele desrespeitar o seu pai. Ele se recusa a participar do que talvez seja o maior banquete e o maior evento público jamais realizado pelo seu pai. Ele fica do lado de fora, emburrado, de bico, publicamente demonstrando que não aprova as ações do seu pai. Não há problema de você desaprovar as ações. Quando vem um revés sobre a minha vida, a primeira coisa que acontece, meu coração ele se turba, fica entristecido, porque nós não conseguimos entender os planos do Pai. Mas aquele homem, ele fez de uma maneira diferente. Ele fica do lado de fora, publicamente demonstrando que não aprova as ações do pai. Ele não fez algo que ficou só no coração dele, ou depois chamou o pai dele e conversou com ele, só eles dois. Não. Ele fez uma coisa de uma forma pública. Essa atitude força o pai a sair para ter com seu primogênito. Então o pai foi avisado: ó, o filho mais velho está lá, manda ele entrar. Vai o cara lá, volta. Ele não vai entrar não. Fala que eu estou pedindo. Não vai não. E as pessoas começam a comentar. Essa atitude força o pai a sair. Me permita usar uma figura de linguagem errada, cacofonia, né?
Essa atitude força o pai a sair para fora. É claro que ele saiu para fora, não tem como sair para dentro, né? Para ter com seu primogênito. Algo degradante para se fazer quando se é o senhor das terras e anfitrião do grande banquete. O pai implora para que o filho mais velho participe, mas esse continua a se recusar. Mas por que o filho mais velho ficou tão bravo? Ele já havia perdido a herança dele. O que tinha por trás aí da história? Ele se mostra especialmente perturbado pelo custo de tudo que está vendo. Ele não está olhando em nenhum momento o coração do pai, nem olhando a figura do filho que voltou. Você jamais me deu um cabrito que seja para festejar. Como você ousa dar a ele o novilho cevado? Custa caro. Lembra de Judas? Quando a mulher, a Maria, pegou e quebrou lá o vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Não é que quebrou assim, não. Ela quebrou e aquele óleo escorreu, né? Eles falam assim, quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus. Não quebrou o vaso de alabastro. Ela virou, entendeu? O objetivo ali era que todo o conteúdo do recipiente saiu. E Jesus recebe aquilo como um ato de amor, porque ele estava prestes a morrer e ser crucificado. E aí Judas levanta-se e fala: por que não pegou esse dinheiro? E não vendeu? E dava o dinheiro para alimentar os pobres? Ele não estava preocupado coisa nenhuma com os pobres. Era ele que cuidava do dinheiro. A preocupação dele é que ele tem menos dinheiro para roubar. Você jamais me deu um cabrito que seja para festejar. Como você ousa? Ele é o dono? Ele que manda? Como você ousa dar a ele o novilho? O novilho gordo é apenas um símbolo. Entretanto, já que a soma do que o pai fez fora foi muito mais custosa que o novilho. Naquela festa tinha vinho, deveria ter música, não tinha pisca-pisca porque não tinha luz elétrica, mas tinha o que se podia para ter uma boa festa, teria. Foi algo que foi feito muito rápido. Você sabe muito bem que coisas que são feitas de bate-pronto acabam ficando mais rápido. Você vai vender um carro. Se você quiser vender de um dia para o outro, você perde muito dinheiro. Se você vender com calma, o que vai acontecer é que você vende num preço mais justo. O novilho gordo é apenas um símbolo. Entretanto, já que a soma do seu pai fez fora da festa, foi fora do novilho, foi muito mais custosa. Ao admitir novamente o filho mais novo na família, o pai, sabe o que acontece? Ele torna ele herdeiro de novo. Mas ele já recebeu a parte dele. Não importa. Dentro da cultura daquela época, se ele aceitasse o filho de novo, o que ele estava dizendo é: você vai ter de novo a direito a sua parte na herança. Que era algo que o filho mais novo, quando diz que eu sou empregado, eu não tenho mais direito, não me trata mais como seu filho, não me trata mais como se eu tivesse direito a uma herança, não. E quando ele coloca a capa e coloca um anel no dedo, que era um sinal de autoridade, ele está falando: você passa agora novamente a ter direito à herança. E o filho mais velho ia ficar com o quê? Com menos dinheiro. Ao admitir o filho mais novo na família, o pai o torna novamente um herdeiro com direito a 1/3 da agora bastante reduzida riqueza da família. Porque quando havia partilha, vamos pensar em 2 filhos, a maior parte, 2/3, iria para o filho mais velho. O restante iria para os outros filhos. Se é um filho, 1/3. Se é 2 filhos, 2/3 de 1/3. Esse tal fato é absolutamente irresponsável aos olhos do primogênito. Mateus capítulo 20. Abra aí por gentileza. Mateus capítulo 20. Verso do 1 ao 16. Porque o reino de Deus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora
viu na praça outros. Então, na primeira hora, logo cedinho, 6 horas da manhã, ele pegou as pessoas para trabalhar. E eu vou reduzir, não vou ler tudo não, tá? Saindo pela terceira hora, já te ensinei que você sempre soma 6 horas. Então, 9 horas da manhã, ele viu na praça pessoas desocupadas e levou para o trabalho. Depois saiu na hora sexta, meio-dia. Depois ele saiu de novo na hora 1/10, às 5 da tarde. Por que vocês ficaram desocupados? Ninguém quis trabalhar comigo. Não quiseram que alguém trabalhasse. No fim da tarde, o senhor da vinha chamou o seu administrador, chamou as pessoas e fala: paga o salário. Começando dos que começaram a trabalhar mais cedo, até os últimos que começaram a trabalhar. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Verso 10. Porém, também esses receberam 1 denário para cada um. Então ele começou a pagar 1 denário porque trabalhou 1 hora, 1 denário porque trabalhou 5 horas, um denário porque trabalhou um pouquinho mais, e 1 denário para aquele que trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas. E aqueles homens ficaram indignados. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha o filho mais velho. Eles não estão preocupados em eles receberem mais. Eles queriam que os outros recebessem menos. E aí o homem fala: toma o que é teu e vai-te. Verso 14. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos. O que está acontecendo aqui? Parábola dos 2 filhos. Aqueles homens fariseus que estavam ouvindo a história ficam indignados, porque eles são comparados ao irmão mais velho, porque eles vão para o templo, eles participavam dos ofícios, eles entregavam seus dízimos, suas ofertas, eles seguiam a lei. E aí Jesus Cristo vem falando que as pessoas, elas têm direito ao reino dos céus mesmo sem fazer tudo isso? Está errado. O mais velho: como é que você vai fazer isso? Mas quem era o dono? Transfere essa história aqui de Mateus capítulo 20 para essa parábola. O pai está falando: o dinheiro é meu. Eu estou vivo. Quem manda sou eu. E eu quero abençoar o seu filho, o meu filho mais novo. E ele continua a elencar motivos. Eu me matei de trabalhar para merecer o que tenho. Mas meu irmão nunca fez nada para merecer coisa alguma. Em verdade, ele mereceu apenas a expulsão. E no entanto, sabe o que você faz? Você cobre ele de riquezas. Não é o que nós falamos das pessoas que são ímpias, que estão ao nosso lado, que têm dinheiro e você está lá ralando e você não consegue lidar com a sua situação? Onde está a justiça de tudo isso? E por isso que o filho mais velho se refere aos seus próprios feitos. Nunca desobedeci às tuas ordens, portanto eu tenho direitos. Diz ele: eu mereço ser consultado em relação a tudo isso. Como é que você toma essa decisão sem falar comigo? Você não tem direito a tomar essa decisão sozinho. Na entrelinha é exatamente isso que o filho está falando com o pai. E você acha que ele está falando em voz baixa? Você acha que não parou a música lá? As pessoas não foram tudo perto ali para ficar ouvindo? E aquele homem vociferando, gostou, né? Vociferando. Olha ali. Vociferando. Entendeu? Vociferando palavras duras contra o pai, gritando que nem um louco, dizendo que o pai não tinha essa autoridade toda. E assim a fúria do filho mais velho leva a insultar seu pai ainda mais. Ele se recusa a se dirigir ao pai com modos respeitosos, que se desviam aos superiores daquela cultura, especialmente estando em público. Ele não diz: estimado pai, ô papai, você está errado. Ele fala: olha, o que equivale? Escuta aqui, meu. Sabe quando o cara dá aquela pancada na mesa? Pá! Escuta aqui. Em uma cultura onde o respeito aos mais velhos era tão importante, tal comportamento seria inaceitável. Quando aquele homem mais novo, ele desrespeitou o pai, pedindo herança do pai ainda vivo,
Ele merecia expulsão e merecia uma surra, talvez até um apedrejamento, matar. E esse homem, ele se coloca na mesma condição. Em uma cultura onde o respeito aos mais velhos era tão importante, tal comportamento era inaceitável. Um equivalente nos dias de hoje seria um filho escrever uma biografia escandalosa que arruinasse a reputação e a carreira do pai. Por fim, chegamos ao desenlace da história. Como que o pai vai agir em relação ao filho mais velho? O filho mais novo o desrespeitou no particular. O filho mais velho o desrespeitou em público. O que ele vai fazer? Um contemporâneo e conterrâneo desse pai talvez deserdasse o filho na hora. Você está me desrespeitando, vai embora agora. Sai daqui antes que eu mando te matar. Em vez disso, o pai responde novamente com incrível ternura. Meu filho, começa ele, apesar de você ter me insultado em público, ainda quero que você participe do banquete. Não vou deserdar seu irmão, mas também não quero deserdar você. E você está me dando motivos para isso. Acalma seu coração. Vamos entrar. Eu desafio você a engolir o seu orgulho e a participar do banquete. Você vai aprender de que maneira? Você vai aprender na dor ou com o amor? São opções que você tem. Então, você vem ou fica? É um apelo inesperadamente gracioso e dramático. Será que a família realmente se reunirá, retornando à unidade e ao amor? Será que o filho mais velho e o mais novo vão realmente passar a ser irmãos de novo? Vão continuar pescando juntos? Vão continuar jogando futebol juntos? Sei lá, fazer o que juntos? Os irmãos se reconciliarão? Conseguirá o filho mais velho ser amolecível pela incrível súplica, reconciliando-se com o pai? Exatamente quando todos os pensamentos nos passam pela cabeça, a história acaba. Jesus Cristo não dá uma finalização para essa história. Por que Jesus não termina a história e nos conta o que aconteceu? Com o filho mais novo ele contou, com o filho mais velho não. É porque o verdadeiro público dessa história eram os fariseus, os irmãos mais velhos. Jesus pede que seus inimigos respondam à sua mensagem. Ele está olhando para aqueles homens e falando assim: vocês vão agir como? Vocês vão continuar com o coração endurecido? Vocês vão continuar achando que pela religiosidade de vocês vão ser aceitos por Deus? Senta com a gente. Senta, porque a história é um banquete, né? Senta com a gente, come. Senta do lado do pecador. Senta do lado do publicano. Entende que não é pelos seus méritos, é pela graça de Deus. Qual é a mensagem? A resposta para essa pergunta surgirá conforme avançamos pelo nosso estudo, procurando entender os pontos principais que Jesus queria que fossem aprendidos. Para resumir, Jesus redefine tudo o que pensamos, que sabíamos a respeito da ligação de Deus. Sim, nós temos que ter as nossas obrigações. Temos que ter o nosso tempo de oração, nosso tempo de dedicação à leitura da palavra, frequência nos cultos públicos, abençoar a obra de Deus com dízimos e ofertas, ser amáveis com os nossos irmãos, testemunhar do amor de Deus. Mas isso é só consequência de um amor dele por você. Não é uma ação de você para ele. É algo que tem que ficar claro na sua cabeça. Não é algo que simplesmente você consegue reivindicar como o irmão mais velho. Poxa, mas eu estou fazendo o que eu faço. Você acha que isso não passa no meu coração? Passa no meu coração. Pô, pai, eu estou aqui fazendo a sua obra e às vezes preciso de uma ajuda, preciso de uma coisa. Ninguém ajuda, ninguém está afim. As pessoas não querem colaborar. Eu peço para os irmãos, para as irmãs para ajudar com a música, com louvor. As pessoas não estão interessadas, não querem se especializar. Eu falo comigo, eu vejo, poxa, a gente tem que usar
hinos de louvores do YouTube, porque não tem pessoas, não tem instrumentos, as pessoas elas não estão interessadas. E meu coração ele fica triste. E muitas vezes eu reivindico a Deus, como o filho mais velho. Falo, Deus, por que o Senhor não manda músicos? Por que o Senhor não manda mais pessoas? Meu coração fica triste. Mas aí, do mesmo jeito que ficou triste, ele me alegra. Então ontem tive o prazer de receber um mimo da Menísia do meu aniversário, que vai ser quarta-feira. E eu olhei aquelas coisinhas e eu falo assim, olha Deus demonstrando o amor dele usando a ovelhinha dele. A Menísia com as piadinhas dela sem graça. Entendeu? Não tem graça, Menísia, desculpa. Mas você demonstra o seu amor de outra maneira. O seu ato de querer fazer as pessoas rirem é a motivação da nossa alegria em ter você conosco. Entende? Então, ontem, por exemplo, você foi um instrumento de Deus sobre a minha vida. Me trazendo alegria em que eu posso falar assim, olha, que legal, entendeu? As pessoas, mesmo que em pequena quantidade, ainda estão recebendo e estão sendo abençoadas. E tanto uma pessoa que vai levar 1000 ovelhas e apresentar o Senhor como salvas, se eu conseguir, modo de dizer, apresentar você como alguém aos pés do Senhor, como uma pessoa salva, como eu vejo o desenvolvimento da nossa irmã Rayane, que me alegra demais, vai ser vantajoso. Deus vai olhar para mim e falar assim, você cumpriu aquilo que eu te designei, eu te dei tantas ovelhas e você cuidou delas da melhor maneira possível. Não quer dizer que todas vão ser salvas, mas quer dizer que eu cumpri o meu papel. E eu vejo em atitudes e ações como essa a graça de Deus na minha vida e nas nossas vidas. Um terceiro tópico, eu vou só começar a fazer apenas uma breve introdução, só para a gente não encerrar tão mais cedo, tá? O terceiro tópico que nós vamos trabalhar é essa reivindicação do filho mais velho. Nós vamos redefinir a condição de pecado. Muitas vezes você pensa que pecado é a transgressão da lei, mas às vezes a omissão também é. Às vezes a distorção também é. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Dentro desse texto ainda de Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32, o filho mais velho ele fala, todos esses anos tenho trabalhado ao teu serviço. 2 caminhos para encontrar a felicidade. Jesus usa o filho mais novo e o mais velho para retratar 2 caminhos básicos pelos quais as pessoas tentam encontrar a felicidade e a realização. O caminho da conformidade moral, eu faço tudo que aparentemente é certo, ou então o caminho do autoconhecimento. Eu faço o meu caminho segundo aquilo que eu acho que é certo. Cada um deles funciona como uma lente que colore o mundo que enxergamos a vida. Então, esta lente que nós decidimos colocar nos nossos olhos vão definir o nosso caminho. Se você acha que o teu cristianismo é moralidade, você vai tentar seguir os mandamentos das Escrituras literalmente e às vezes incorrendo como um fariseu, em que você vai fazer julgamentos que são desnecessários, julgamentos que são incorretos. Ou então você pode agir por um caminho da liberdade em que você faz o que você quer. Aí eu assisto a dominical quando eu quero, se eu estou com vontade, eu leio se eu quiser, se eu não tiver com vontade eu não leio, entendeu? Se eu quiser devolver o meu dízimo eu devolvo, se eu quiser amar o meu próximo eu amo, se eu quiser ligar para alguém para perguntar como ele quer eu faço. São formas de agir dentro do cristianismo. Cada um deles funciona como uma lente ou como um paradigma. Paradigma é um padrão. Então quando eu vejo, por exemplo, os arranjos lá que o pessoal estava fazendo das flores, né? Então, um dia, não sei se eu liguei, acho que foi para o Wallace ou para a Ingrid, aí mostrou lá, né? Eles com os arranjos deles lá, e aí eles estabelecem um padrão. Fui na loja da Esther e do Felipe com a Rayane esses dias, na semana passada, e aí eu vi as cestinhas montadas, são padrões, e nós estabelecemos esses tipos de padrão que molda muitas vezes a compreensão que nós temos das coisas. A partir daquele padrão que você definiu, todas as coisas elas vão ser medidas segundo aquele padrão.
Ambos são maneiras que usamos para encontrar nosso valor e nosso significado, para lidar com os males do mundo e para separar o certo do errado. Então a pessoa ela não acredita em nenhum tipo de ordenança. Eu sei o que é certo e o que é errado. Ou então tem um padrão moral em que a pessoa fala, saiu disso, está errado. O filho mais velho da parábola ilustra o caminho da conformidade moral. Tenho trabalhado todos esses anos e não recebi nada em troca. Os fariseus dos tempos de Jesus acreditavam que, como eram um povo escolhido por Deus, e eles eram realmente, apenas conseguiriam manter a sua posição de abençoados e receber a salvação final por meio da literal obediência à Bíblia. Você não é chamado a obedecer à Bíblia de forma literal. Você tem algo dentro da sua caixa craniana que chama-se cérebro, que até uns 11, 12 anos de idade eu pensava que era cérebro, né? E até teve um livro de um amigo meu que ele publicou em que a gráfica, quando fez o livro, digitou errado, acabou dando certo, né? Era um livro sobre transtornos mentais e estava lá, a culpa é do cérebro, e aí a gráfica colocou, a culpa é do cérebro, né? Então, aí, por conta do assunto, até coube, entendeu? Mas é interessante. Os fariseus dos tempos que Jesus acreditavam que eles tinham que ser literalmente obedientes à Bíblia. Há inúmeras variedades deste parâmetro ou desse paradigma, mas todas essas variedades acreditam na priorização da vontade de Deus e nas normas da comunidade à frente da realização pessoal. Então você coloca tudo em relação a este cumprimento literal. Então você passa por cima de pessoas, passa por cima de toda sorte de coisas. Por exemplo, Dia do Senhor. O Dia do Senhor, que convencionalmente para o cristianismo após morte e ressurreição de Cristo passou a ser o domingo, antes era o sábado, ele tem que ser um dia em que você descansa, em que você tem comunhão com a sua família, você vai se cercar de coisas mais calmas, não é dia de você fazer a corrida, não é dia de você fazer o kickbox, não é o dia de você sair para natação, não é o dia de você ir fazer a faxina, não é nada disso. É um dia de descanso, restauração, de você poder respirar. É um dia que você descansa. Mas, se houver necessidade de um irmão ser acudido a algo muito sério, o que acontece? Você deixa de cumprir a ordenança de você não fazer nada do dia do Senhor, para você agir com misericórdia em relação ao próximo. E Jesus vem trazendo este conceito e os fariseus falam, não. A palavra de Deus é muito clara, você não pode fazer nada. E Jesus, na sua maioria dos suas curas, ele executa exatamente no dia do Senhor, que era naquela época o sábado. E ele fala para eles, cura, cura, cura. E ele fala, vocês estão errados, você está errado, Jesus. E aí um momento ele olha para aqueles homens e fala assim, mas fala uma coisa para mim. A palavra de Deus está dizendo claramente que hoje é dia do Senhor, certo? É certo. Então eu não posso fazer nenhuma obra. Não. Mas espera um pouquinho. Os seus sacerdotes aqui, trabalhando, porque a função deles não é um trabalho, eles não estão quebrando a lei? Silêncio. Mais uma coisa. Se você ouvir uma notícia de um servo seu, de um trabalhador seu, que o teu boi, o teu cavalo, o teu jumento caiu num buraco, você vai esperar outro dia ou você vai lá tirar ele do buraco? Silêncio. É claro que eles iam tirar do buraco. E Jesus completa falando assim, quer dizer que no dia do Senhor, que ele fala que não pode fazer nada, não pode trabalhar nada, você não permite que sejam cuidadas as pessoas. Mas se o seu animal cair no buraco, você pode quebrar? É isso que você está falando? Segundo esse ponto de vista, só conseguimos ser bem-sucedidos na felicidade e o mundo considerar ser feito correto por meio da retidão moral, que é um extremo. Deus não fala para a gente trabalhar com extremos. Ele fala que você tem que orar sem cessar. Mas não quer dizer que você não tem que parar para dar atenção para sua esposa e para os seus filhos, ou para o seu marido e seus filhos, ou para alguma atividade. Não está falando isso. Você tem que se dedicar.
Mas não quer dizer que as pessoas estão desesperadas, estão precisando de ajuda e falam assim, não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou ajudar aqui não. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que ler, eu tenho que orar. Hoje eu tenho que orar 10 horas por dia. Ore. Mas sempre coloque as pessoas em primeiro plano. É claro que existirão falhas, mas quando elas acontecerem, seremos julgados pela degradação e pela intensidade do arrependimento. Então os fariseus estavam entendendo que se eu agir errado, eu me arrependo, então eu recebo perdão. Essa é matemática profana. Deus, ele não é comprado pelo seu perdão. Você se arrepende porque Deus te concedeu a salvação. A presença do Espírito Santo dentro do seu coração é o que gera o seu arrependimento. E uma coisa independe da outra. Você tem que se arrepender de motivação e de ação. Conforme esse raciocínio, mesmo ao falhar, devemos tentar manter a dignidade. Já o filho mais novo da parábola ilustra o caminho do autoconhecimento. Nas antigas culturas patriarcais, alguns optavam por tal caminho, porém, hoje em dia, um número maior o segue. Hoje nós vemos igrejas trabalhando a revelia da palavra de Deus, porque os pastores e líderes acham que eles são pessoas que são super espirituais. Conversava com um pastor amigo meu, e ele falava assim, não, mas aqui eles têm alguns procedimentos, entendeu? Na igreja onde eu congregava, e se eu tentar abrir aqui, as pessoas vão achar ruim. Falei assim, se faça de louco para alcançar os loucos. Não se fia com vestimentas, com normas. Você tem que alcançar vidas, desde que não rompa com princípios basilares das Escrituras. Tem coisas que não podem ser mudadas. Não cabe a você interpretar. É literal. Jesus é Deus. O amor de Deus é incondicional aos filhos e filhas e outros princípios que não podem ser quebrados e rompidos. Mas nós temos uma liberdade de agir. Eu vou deixar de alcançar vidas porque a minha doutrina é uma doutrina que é agressiva àquelas pessoas. Conforme o raciocínio, mesmo ao falhar, devemos tentar manter a dignidade. Não! Nós temos que nos arrepender, nos humilhar. Esse paradigma sustenta que as pessoas devem ser livres do autoconhecimento, que as pessoas devem ser livres para perseguir seus próprios conhecimentos e para buscar a autorrealização, independente dos costumes e das convenções. Tradição não vale para nada. Está errado, é o outro extremo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, tem igrejas que fazem a Santa Ceia do Senhor, ato solene, com Coca-Cola e hambúrguer. Por quê? Porque os jovens se identificam mais, eles acham que é um grande barato. Está errado. Não é hambúrguer. Não é Coca-Cola. É suco de uva ou vinho e partícula de pão. E os liberais, eles acham que eles podem fazer o que quiser. Esse paradigma sustenta que as pessoas devem ser livres para perseguir seus próprios conhecimentos e para buscar a autorrealização, independente dos costumes e das convenções. Segundo esse ponto de vista, o mundo seria um lugar muito melhor se a tradição, o preconceito, que é algo que nós temos ouvido demais. As pessoas estão dando uns termos aí, é preconceito, tudo agora é preconceito. Se eu não quiser admitir uma pessoa para trabalhar na minha casa, para cuidar do meu filho, para limpar minha casa, devido à cultura dela, sobre o pensamento dela, eu sou racista. Eu não tenho direito, eu tenho que chamar aquele que eu não concordo com ele. Segundo esse ponto de vista, o mundo seria um lugar muito melhor se a tradição... Que tradição? Casamento, preconceito, a autoridade hierárquica, homem e mulher são iguais. Os dois são iguais, dividem, são parceiros. É uma comunidade junto e cada um decide. Não é assim que funciona pelas Escrituras. Não tem hierarquia. E outras barreiras à liberdade pessoal fossem diminuídas ou removidas. O mundo seria melhor. O mundo seria um caos. Sem regra, o mundo é um caos. Com muita regra, o mundo é um caos. A gente viu, no final do ano passado, aquele policial americano que
exercendo a sua autoridade policial, ele matou ajoelhado em cima daquele homem negro que havia cometido um delito, e ele acha que a condição moral dele dava o direito dele de ele matar o outro. É o extremo. O outro extremo. Então agora nós vamos sair quebrando tudo. Nós vamos fazer manifestação porque as vidas negras importam, então a gente vai quebrar, vai tocar fogo. E aí nesse mesmo contexto eu vi uma reportagem lá de um rapaz, um senhor de 65 anos, que teve a sua loja depredada. E ele falava assim: eu sou negro como vocês. Vocês estão querendo agredir o homem branco rico atacando a minha loja? Outro extremo. Enquanto a gente não conseguir balancear isso, a gente não consegue caminhar. Eu não conheço muito desse termo que eu vou falar de história, mas na parte, no período monárquico brasileiro, havia um poder chamado moderador, que era aquele que olhava e via se os outros três poderes não estavam excedendo nas suas decisões. A gente precisa de algum moderador. Será que precisa? O Espírito Santo que habita no nosso coração, ele é suficiente. O Espírito Santo é o nosso moderador. Ele é aquele que nos constrange em relação ao pecado, a justiça e o juízo. É o que tem que impedir você de fazer as coisas erradas e de agir de maneira certa. Os dois estilos de vida, tanto o da pessoa que é radical no cumprimento das escrituras literais, como aquele que tem a liberdade, eles estão errados. Eles são pessoas que estão agindo de uma maneira errada. Jesus está mostrando isso para eles. Tem um filme antigo que era chamado A Testemunha. E nesse filme, uma jovem de uma cultura extremamente radical nos Estados Unidos, chamada Amish. A gente vê em filme, né? As mulheres usam umas touquinhas, os caras usam umas roupas muito simples. Ela se apaixona por um policial que não era da comunidade. O homem da comunidade fala: você está fazendo algo que é proibido. E os irmãos mais velhos, eles vão te punir. Ele ainda diz que ela está agindo como uma criança. E ela fala assim: eu vou julgar a situação segundo o que eu conheço. Não, eles irão julgar você. E ela fala assim: mas eu vou agir assim mesmo. Você envergonha a si mesmo, dizem eles. E aí a moça fala: vocês que estão se envergonhando pelo seu agir radical. Raquel, a moça, tremendo porém orgulhosa, dando as costas para ele. Aqui temos um retrato resumido de ambos os caminhos. Tanto uma sociedade radicalmente, que não para pensar, não sai de uma estrutura, como uma sociedade que é mostrado pela moça, que é rebelde, vira as costas e vai embora. Eu lembro de um relato de um pastor amigo meu, pastor falecido nosso, pastor Jonas, em que ele falava que na juventude dele, ele congregava numa igreja muito tradicional, e o pastor de púlpito falou que quem jogasse futebol ia para o inferno. E aí era uma comunidade bem carente. E aí um rapaz, ele decidiu fazer um teste de futebol. E ele foi aceito. E aquele recurso iria dar o alimento para a sua família. Quando o pastor ficou sabendo, ele expulsou o menino da igreja. Era época de batismo. E o menino foi proibido de ser batizado, de entrar na comunhão da igreja, porque ele já usava shorts e jogava futebol. E o pastor nosso, ele contava que aquele menino por várias vezes tentou interagir com o pastor, explicar para ele que a situação que ele estava fazendo era para que ele pudesse alimentar a sua própria família, e o pastor continuou duro e radical. Houve um revés e aquele menino veio a falecer. Como que vai ser o juízo dessa situação? Será que o pastor ele vai ser uma pessoa que vai ser exaltado por Deus? Será que essa moça do filme, numa história fictícia, ao não dialogar, virar as costas e falar que vou fazer o que eu quero, ela é aprovada por Deus?
Será que aqueles homens que são radicais, querendo não negociar, eles estão certos? Muitas vezes nós temos trazido radicalismo às nossas vidas, que é algo que eu abomino. Eu não quero que você seja radical. Seja radical em coisas como a oração, leitura das Escrituras, amor ao próximo. Mas nunca queira transferir isso para um terceiro. Que você puxe esse peso para você, mas sem esquecer as suas obrigações com aqueles que te cercam. Você tem que trabalhar para trazer o sustento para sua casa. Você não pode ficar 10 horas por dia em oração. Você pode ficar em espírito de oração enquanto você trabalha. E são coisas que nós temos que aprender a pesar. Porque este mundo hoje, ele vive num caos. Esse mundo hoje, ele está sem eira nem beira. De um lado, os extremamente radicais. Do outro lado, os extremamente liberais. E nós temos que encontrar algo neste meio que possa atrair tanto um grupo como outro, sempre tendo como padrão as Escrituras. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Senhor, em nome de Jesus, entregamos na tua presença, Pai, esse tempo de estudo da Tua Palavra. Agradecemos, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e nos abençoado. Queremos pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando entendimento, para que nós possamos crescer em estatura e graça, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e querido Deus. Meu querido, minha querida, agradeço pela sua presença, agradeço pelo tempo que você despendeu comigo. Peço perdão se falei alguma coisa que possa de alguma maneira ter te entristecido. Falo para você as coisas em amor. Não, meu objetivo não é te constranger. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. Eu simplesmente trago para você uma pequena luz em relação àquilo que eu tenho aprendido. À noite nós estaremos nos reunindo às 19 horas. Chega um pouquinho mais cedo para você participar dos louvores conosco, tá? Vai ser um tempo abençoado. Tem uma palavra de Deus para você. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Bom almoço, boa tarde, descanse, tenha comunhão com a sua família. Até a noite, se Deus assim o permitir.